Então, neste dia 20 de setembro de 2023, estamos abrindo agora os nossos trabalhos, dirigindo a prece habitual de abertura a Deus, o grande arquiteto do universo. E vamos todos acompanhá-la. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo universal, material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências e as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vê até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, na parte material, também os nossos trabalhos estão abertos. Pode preparar, pode preparar o compartilhamento de tela. Oi, Ernesto. Tá Ok, ok aí, viu? Já tá pronto aqui para mim. tudo bem.
Posso começar então, meu irmão? Pode sim. Só vou lhe pedir uma caridade. A mensagem é muito rica de informações e, se for possível, talvez eu extrapole alguns minutos aí. Aí, de antemão, já queria lhe pedir essa permissão, ok? Já estamos É, dando 3 minutos a mais aqui. tranquilo. Se precisar mais algum, não tem problema. Ok. Meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente ao nosso querido irmão Ernesto, pela oportunidade de mais uma vez a gente falar um pouco sobre esse tão querido irmão Pedra Roxa, que nos traz assim informações que faz com que a gente reflita para mudar as nossas atitudes. E essa mensagem que foi psicografada aí em 1º de maio de 48, a mensagem número 36, é uma mensagem extremamente rica. Então eu vou trazer algumas informações para que possa servir de nossas reflexões, ok? Então, nós temos aí a mensagem, né, psicografada em 1º de maio de 1948, e a mensagem nos fala que eis o Consolador é chegado em cumprimento à promessa de Jesus. Entretanto, uma grande parte da humanidade ainda não pode percebê-lo e outra não quer aceitá-lo, porque conservaram, em relação ao mesmo, uma ideia completamente diferente da real. Seria possível ao único ser levar consolação por toda parte do globo e nele permanecer, sem que para tal as leis naturais fossem derrogadas? Lógico que não. E se de boa vontade raciocinarmos meticulosamente, chegaremos a uma conclusão definitiva que nos convencerá da perfectibilidade deste sublime plano do onisciente, que, colocando seu Filho dileto como foco de luz para ser irradiada por toda a parte da terra, de maneira idêntica, o Mestre instruiu e ortoga poderes aos seus mensageiros, que, por sua vez, se incumbe de aproveitar toda a hierarquia espiritual para que a obra seja executada através dos seres humanos, inspirado para tal os missionários predestinados e postos na matéria para distribuir esta luz, esta verdade e esta consolação. Este bálsamo divino teria que ser levado a todos os continentes, derramando por todas as nações e cidades, grandes e pequenas, por todas as aldeias longínquas e até mesmo pelas humildes choupanas localizadas nas regiões devolutas da terra. Para a obra ser perfeita, era necessário que ninguém ficasse privado de recebê-lo, do opulento ao humilde, do douto ao analfabeto. Ele tem ainda de ser oferecido de conformidade com a capacidade receptiva de cada ser, e todos serão contemplados, quer pela intuição ou pelo pressentimento, quer pela escrita ou pela palavra. Os sensitivos que sintam, os analfabetizados que leiam, e até mesmo os cegos que vejam, e os surdos que escutem a consolação do Senhor. Também seria necessário evitar as grandes peregrinações a Galiléia ou a Jerusalém, à Ásia ou a qualquer outra região inacessível aos pobres nas suas duras provações. Qual ser humano capaz de arquitetar outro ou contestar a sublime perfectualidade deste plano? A vaidade talvez critique e a ignorância talvez discorde, mas todo aquele que só procura o alimento físico verá que ele em breve se tornará amargo e intragável, porque após certa evolução, nem só de pão o ser humano poderá viver. Todavia, nunca é tarde e por confiarmos na morte, não devemos declinar da sabedoria, porque a nossa alma jamais morrerá. Tudo é lei e tudo está escrito. Errar é humano, arrepender-se é seguir as leis, e corrigir é marchar diretamente para o maravilhoso. Viver é aprender, sofrer é elevar-se e procurar compreender a voz do Espírito é receber a consolação e ter presente o Mestre. Então, meus irmãos, como foi dito, é uma mensagem muito rica, Pedra Roxa, como sempre, muito inspirado e muito inspirador. Então, no primeiro parágrafo, ele nos fala sobre a questão do Consolador, né? Dizendo que é chegado, e isso faz parte de um cumprimento à promessa do próprio Mestre Jesus, que nós temos como referência
a alma mais iluminada que passou aqui pelo planeta Terra, que hoje, pela hierarquia espiritual, pelo despertamento espiritual, pelo comprometimento em relação à lei do amor, é considerado como se fosse o governador do planeta. Então, Jesus é realmente um ser que veio trazer toda uma visão de mundo, toda uma visão de vida, quando ele fez a sua última encarnação há 2000 anos atrás. Então, ele continua dizendo, né, que esse Consolador, na realidade, foi uma promessa do nosso Mestre. E ele refere-se, o nosso querido irmão Pedra Rocha, entretanto, uma grande parte da humanidade ainda não pode percebê-lo, e outra não quer aceitá-lo, porque conservaram em relação ao mesmo uma ideia completamente diferente da real. Isso, na realidade, é um alerta que o nosso querido irmão Pedra Rocha está nos fazendo, tá certo? Porque todos nós sabemos que nós vivemos um processo evolutivo, todos nós temos o nosso processo individual, e à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai despertando a nossa consciência espiritual, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade, ou espiritual ou mediúnica, não importa que nível seja, a gente vai tendo a possibilidade de enxergar essas verdades que o próprio mensageiro espiritual da ordem, nosso querido Mestre Chebna, nos coloca, que está latente em cada um de nós. Então, quando nós encontramos diante de nós uma mensagem como essa do querido irmão, nós temos a possibilidade de, através do processo da reflexão, através do processo da análise, a gente fazer com que a gente possa entrar em uma vibração mais sutil, em uma vibração mais elevada, para que a gente possa realmente compreender e entender qual é o objetivo desse chamado Consolador que o Mestre Jesus nos prometeu. Só que a espiritualidade diz que a gente precisa mudar os nossos sentimentos, a gente precisa mudar os nossos atos, a gente precisa mudar as nossas atitudes. Por quê? Porque existem muitas almas ainda que não querem aceitar, tá certo? Conservaram aí ainda em si aquelas ideias preconcebidas, aquelas ideias arcaicas, aquelas ideias equivocadas, tá certo? Então tem uma noção completamente diferente daquilo que é real, daquilo que o mestre nos trouxe, daquilo que o mestre nos prometeu. Então, quando a gente está preso a essas ideias preconcebidas, a gente não consegue vibrar em uma questão mais sutil e mais evoluída para poder entender o que se refere à questão do Consolador. Então, o nosso mestre, Pedra Roxa, ele nos fala, né, que seria, nos alerta, seria possível a único ser levar consolação por toda parte do globo e nele permanecer, sem que para tal as leis naturais fossem derrogadas? E aí ele já responde, lógico que não. Então, o que é que Pedra Roxa está querendo nos falar? Que mesmo a gente tendo diante desse trabalho, à frente desse trabalho, o Mestre Jesus, o Mestre Emmanuel, né? Existem vários outros irmãos, almas, que têm também um nível de despertamento evoluído, que estão ajudando nesse processo de divulgar exatamente esses conhecimentos, essas leis divinas. Então, isso não seria um trabalho exclusivo do nosso Mestre Emmanuel. Isso é um trabalho que é para atender uma planificação do Pai, uma planificação divina. Isso faz parte do projeto do Pai. Então, é por isso que o próprio Pedra Roxa nos fala, né, que o único ser não teria essa condição. Claro que nós temos aí Jesus como uma referência, Jesus como aquele que está à frente, mas vinculado a Jesus, existem várias entidades espirituais, existem vários irmãos, tanto da parte espiritual, irmãos desencarnados, como os próprios irmãos aqui no plano físico, encarnados, que têm também a missão de levar todo esse conhecimento. Então, eu fiz uma rápida pesquisa em todas as mensagens do nosso mestre Pedra Roxa para ver o que é que ele se refere à questão do Consolador. Então, para a nossa reflexão, eu vou trazer trechos de algumas mensagens para a gente poder entender a importância desse trabalho. Então, nós temos aí, na mensagem número 29, né, do Verdades, Pedra Roxa nos fala: o Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação, constituída pelas verdadeiras doutrinas dos Espíritos, uma vez que tudo explica, conforta e satisfaz, dando a cada um o direito de modelar a única chave que abre as portas da salvação. Ensina o ser humano a forjá-lo dentro da caridade.
Esse ponto que Pedra Roxa nos traz na mensagem 29, em relação à questão do Consolador, é extremamente importante. Por quê? Porque quando ele se refere às doutrinas, às verdadeiras doutrinas dos Espíritos, ele está se referindo a exatamente o trabalho que foi codificado pelo nosso querido irmão Kardec. Então, ele diz o quê? Ele diz que essa terceira revelação veio dar aproximadamente 190 anos atrás, quando foi codificada a doutrina, né? Veio dar uma nova visão de mundo à humanidade que faz parte do planeta Terra. Então, essa referência que o nosso mestre Pedra Rocha está fazendo é extremamente interessante. Só que observe que ele diz que toda a doutrina, como é o caso da doutrina que é ministrada aqui no Trevo Sagrado, tá certo? Ela explica, ela conforta e ela satisfaz. Então, quando nós entramos nesse mérito, nós entendemos, por exemplo, de onde é que nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e qual vai ser o nosso futuro. Se a gente não entender que nós estamos, neste momento, encarnados, passando por um processo de transformação e de evolução, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando o nosso futuro, à medida que a gente está encarnado, a gente está passando pelas necessidades que foram criadas lá no passado, ou na existência atual, ou em existências passadas, que o nosso presente nada mais é do que um reflexo do que nós estamos vivendo hoje. E o nosso futuro também será um reflexo do que nós estamos construindo agora. Então, isso é interessante, por exemplo, para que a gente possa entender, às vezes, uma criança que nasce e nasce com alguma doença, nasce com alguma limitação. Então a gente diz o quê? Isso é uma injustiça de Deus? Isso é uma injustiça da espiritualidade? Não. A doutrina veio exatamente mostrar que aquela criança que está nascendo ou está renascendo, está reencarnando naquela condição, ela está passando por um processo de aprendizado, por um processo de evolução. Ela está passando exatamente pelo efeito das causas que ela mesma criou. Então, essa questão do Consolador, o próprio mestre, quando nos traz, dizendo que é exatamente essa terceira revelação que foi trazida pelo nosso mestre Emmanuel, é para que a gente possa entender que a vida segue uma lógica coerência, uma lógica coerente. Nós temos um outro aspecto de uma outra mensagem, né? A mensagem 50, que Pedra Roxa nos faz um alerta quando ele nos fala: ó humanidade incrédula e displicente, lembra que Jesus prometeu o Consolador, aquele Espírito de verdade que viria do Pai por seu intermédio, e que na época os velhos teriam sonhos, os moços visões, e os teus filhos e filhas profetizariam. Então, o que é que o Consolador nos traz? Exatamente isso, que não é pelo fato de você ter uma criança, não é pelo fato de você ter um adolescente, que esse adolescente ele não possa ter a sensibilidade mediúnica, a sensibilidade espiritual. Ele não possa, por exemplo, prever aquilo que está programado para poder acontecer. Então, quando Pedra Roxa nos faz esse alerta, ele está exatamente chamando a atenção nossa que tudo faz parte de uma programação divina, tudo faz parte de um planejamento divino. Tudo isso foi arquitetado pelo grande arquiteto do universo. Então, quando ele está se referindo a esse ponto, é para que a humanidade possa perceber que vão existir determinados momentos que os velhos, aquelas almas que estão no seu fim de vida na parte física, eles teriam sonhos, mas esses sonhos seriam baseados em cima de quê? Baseados em cima de uma sensibilidade mediúnica, em cima de uma sensibilidade espiritual. Quando se refere à questão dos moços, nós temos aí várias previsões que foram feitas, né? A gente pode pegar, por exemplo, Nostradamus, o que é que ele fez? Através do seu processo mediúnico, ele conseguiu perceber algo que estava plasmado para acontecer aqui no planeta Terra, e através do seu processo mediúnico, ele teve essa possibilidade de fazer o quê? De trazer exatamente essas informações que estavam já programadas para ocorrer no planeta. Então, isso é extremamente interessante, esse alerta, né, que o nosso querido irmão Pedra Roxa nos faz aí na mensagem número 50. E ele continua falando, nós temos aí a mensagem 59, nós que assumimos a responsabilidade de prepararmos o ambiente para o triunfo completo do Consolador prometido, não podemos esquecer que a maioria na Terra já necessita dessa consolação. Isso é um exemplo do trabalho que é realizado aqui dentro do Trevo Sagrado. Isso
é um exemplo do trabalho que é realizado em várias casas que tem o objetivo de levar a luz e o esclarecimento. Então, o que é que o trevo, na realidade, está fazendo? O trevo está exatamente preparando esse ambiente, levando essas verdades imutáveis, essas verdades divinas, para que esse trabalho do nosso Mestre Jesus, que ele colocou lá como consolador, encontre ambiente e encontre pessoas receptivas a esse sentimento, a esse conhecimento. Então, o que é que ele está dizendo? Que o momento que nós vivemos aqui no planeta Terra, nós já necessitamos dessas verdades. A gente já tem maturidade espiritual suficiente para poder se aperceber do que está nos trazendo, para ver se identifica com o nosso sentimento, com o nosso conhecimento que está latente. Então, isso, na realidade, que o nosso mestre, Pedra Roxa, alerta nesse trecho dessa mensagem 59, é para que a gente possa compreender que todos nós fazemos parte da seara divina. Alguns com a condição melhor, com a condição de despertamento maior, mas que todos nós estamos contribuindo exatamente nesse processo. E ele nos traz uma outra informação extremamente também interessante, na mensagem 62, quando ele diz: eis, portanto, um dos fenômenos mais prodigiosos do Consolador para esta fase de transição evolutiva, quando crianças anularão as teorias falsas para a consolação das aflições paternas. Ou seja, nós estamos passando por um processo, o planeta está em um processo de transição planetária. Então, o que é que vai efetivamente acontecer? As crianças que estão renascendo, elas têm uma sensibilidade diferenciada, elas têm uma sensibilidade muito mais voltada para a questão do ser do que do ter. Então, não que todos vão nascer nessa condição, mas quando a gente vê essas crianças azuis, índigo, todas essas crianças que estão vindo com uma sensibilidade diferente, é exatamente em função de quê? É em função de um processo que efetivamente está ocorrendo no planeta, para que essas almas que têm uma condição melhor, que têm uma condição mais evoluída, que têm um despertamento maior, elas possam vir, elas possam reencarnar, para que a gente tenha a possibilidade de aprender também com elas. Então, esse processo, quando ele se refere a essas crianças, né, que vão exatamente jogar por terra todas essas falsas teorias que nós somos habitados, que nós somos educados, faz parte de uma programação divina. Então, não é pelo fato de ser uma criança que não tem por trás daquele corpo de criança uma alma velha, uma alma evoluída e uma alma consciente. E aí ele continua falando, né? Nós temos aí na mensagem 63, na época do Consolador, em que as tarefas evangélicas estão sendo centuplicadamente distribuídas por toda parte do planeta, estas verdades já não podem nem devem ser mais ignoradas, principalmente pelos trabalhadores que se dedicam à causa infinita do bem e missionários da luz e da verdade. O que é que o nosso mestre está querendo nos falar com relação a isso? Que nós não podemos ignorar essas verdades, que a própria consciência que nós temos, quando a gente começa a despertar esse conhecimento, maior responsabilidade nós temos. Então, o conhecimento é o mesmo? É sim, mas para aquele que comete uma causa e já tem esse sentimento despertado, já entende que existe uma lei de causas e efeitos, no momento que ele está passando pelos efeitos das escolhas que ele fez, das causas que ele cometeu, parece que o sofrimento vem dobrado. Mas não é que o sentimento seja diferente, é que a consciência daquele que jamais conhece cobra de uma forma diferenciada. Então, a quem mais é dado, a quem mais será cobrado. Então, isso aí é interessante extremamente que a gente possa avaliar, que a gente não pode ignorar essas verdades. A gente não pode mais cometer equívocos em relação às nossas escolhas. Por quê? Porque no momento do sofrimento e da dor, a nossa consciência vai nos cobrar de uma forma extremamente diferente. E aí, no parágrafo seguinte, a mensagem nos fala, né? E se de boa vontade relacionarmos meticulosamente, chegaremos a uma condição, a uma conclusão definitiva que nos convencerá da perfectibilidade deste sublime plano do onisciente, que colocando seu Filho dileto como foco de luz, para ser irradiada por toda a parte da Terra, de maneira idêntica, o mestre instrui e outorga poderes aos seus mensageiros, que, por sua vez, se incumbe de aproveitar toda a hierarquia espiritual para que a obra seja executada através dos seres humanos, inspirando para tal
os missionários predestinados e postos na matéria para distribuir essa luz, esta verdade e esta consolação. Ou seja, o nosso querido Pedra Roxa volta mais uma vez, lá no segundo parágrafo, nos falando que isso não cabe exclusivamente a uma pessoa, que isso não cabe exclusivamente a um irmão de luz, por mais conhecimento que ele tenha. Quando Jesus, que está à frente de todo o trabalho, ele ortogou esse conhecimento, nós temos vários irmãos. Nos tempos mais remotos, nós temos aqui várias entidades espirituais que fizeram esse trabalho, toda essa divulgação dessas verdades. Nós temos o nosso querido irmão Divaldo Franco, que tem um trabalho exatamente para levar o esclarecimento. Nós temos, assim, nosso irmão Chico Xavier, que durante todo o período que esteve encarnado, utilizou toda a sua existência, toda a sua encarnação, para poder levar o quê? Para poder levar a luz e o esclarecimento através do seu conhecimento, através da sua mediunidade, através de tantas obras que nos deixou tão rica de ensinamentos e de conhecimentos. Então, esse processo em si, o Mestre Jesus, ele exatamente ortogou a cada um desses mensageiros, independente de estarem desencarnados ou encarnados, para que a gente possa, digamos assim, ajudar nesse processo de levar a luz e o esclarecimento. O nosso querido irmão Ernesto estava falando sobre a questão do processo que está ocorrendo, visando a questão da paz no planeta. Então, o que é isso? Isso é uma necessidade espiritual que está sendo incutida na cabeça das pessoas que efetivamente têm, digamos assim, a responsabilidade em relação às nações, para que possa compreender que a paz é uma coisa extremamente necessária, é uma coisa extremamente essencial. Claro que nós vamos ter sempre as nossas diferenças, as nossas divergências de ponto de vista, mas nós precisamos entender que todos somos irmãos, todos estamos fazendo exatamente parte desse processo evolutivo, onde chegaremos no mesmo lugar. Se a gente não tiver a possibilidade de efetivamente continuar o nosso processo evolutivo aqui dentro do planeta Terra, o que é que efetivamente vai acontecer? Jesus nos falava que na casa do meu pai existem várias moradas, então nós seremos transferidos, ou um termo um pouco mais adequado, um pouco mais pesado, mais adequado, seremos expurgados para ambientes, para planetas, onde a gente tem a possibilidade de continuar o nosso processo evolutivo, mas que não seria justo a gente permanecer em um ambiente onde as nossas vibrações, os nossos sentimentos, os nossos procedimentos não são compatíveis com os demais seres. Então, essa necessidade de levar essa luz e essa verdade faz parte de todo o planejamento divino. E aí vamos continuar. Ele continua falando, né, que este bálsamo divino teria que ser levado aos continentes, né, derramado por todas as nações e cidades, grandes e pequenas, por todas as aldeias longínquas e até mesmo pelas humildes choupanas localizadas nas regiões mais distantes da terra. Para a obra ser perfeita, era necessário que ninguém ficasse privado de recebê-lo, do opulento ao humilde, do douto ao analfabeto. Ele tem ainda de ser oferecido de conformidade com a capacidade receptiva de cada ser, e todos serão contemplados, quer pela intuição ou pelo pressentimento, quer pela escrita ou pela palavra. O que é que efetivamente esse querido irmão está querendo que a gente observe? O conhecimento não é restrito, o conhecimento não é privativo daquele que tem uma condição material melhor, daquele que tem uma condição um pouco mais humilde. Então, ele está dizendo o seguinte: independente do ambiente, independente da região, seja uma região rica, seja uma região que seja uma região mais pobre, esse conhecimento precisa chegar. Que independente da pessoa ser letrado na parte material, na parte física, ele possa ter todo o conhecimento material, todo o conhecimento acadêmico, mesmo esse irmão tendo ainda próximo de si uma pessoa mais humilde que não tem nem a condição de ler ou de escrever, ele tem o mesmo direito perante a lei divina. Ele tem a mesma oportunidade de ter acesso a essas informações. Por quê, meus irmãos? Porque observemos o seguinte: o que muitas vezes se apresenta diante dos nossos olhos, o que muitas vezes a gente vê uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem um conhecimento acadêmico, que não tem um conhecimento material, observe aquilo ali pode ser uma necessidade de aprendizado, de passar por um processo evolutivo da alma, não é do corpo físico. A gente não sabe qual é a condição daquele irmão
que tem uma sabedoria latente, que tem um conhecimento latente, que tem a mesma possibilidade de levar todo esse ensinamento, todo esse despertamento e toda essa orientação. Então, não seria justo, se faz parte da programação divina do Pai, não seria justo que só tivesse acesso às pessoas que tivessem uma condição de vida, digamos assim, aparentemente uma condição de vida melhor. Então, observe que ele nos fala um outro aspecto extremamente interessante, né? Que independe do nosso conhecimento, que vai entrar duas questões: a capacidade receptiva de cada ser. A que capacidade ele está se referindo? Muitas vezes você lê e não compreende aquilo que você está lendo, mas você tem um sentimento de mediunidade, você tem um sentimento aí que você tem uma sensibilidade, você tem a possibilidade, através dessa intuição, através desse pressentimento, você tem a possibilidade de buscar isso em essência. Você tem a possibilidade de, através desse processo do despertamento, esse processo do vitriol, a sua verdade interior, através da busca do seu conhecimento, através de mergulhar em si mesmo para poder você verificar onde é justo, verificar onde é que faz parte, onde é que tem coerência esse sentimento. Então, talvez, às vezes, você não consiga expressar com palavras, mas você percebe a vibração, você percebe o conhecimento. Isso toca no seu sentimento interior. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos apenas aprender a desenvolver essa capacidade receptiva, para no momento que nós estivermos envolvidos em um trabalho como esse, os irmãos que estão na parte espiritual nos intuindo, nos orientando, a gente tem a possibilidade de perceber essa orientação, de receber esta intuição. A gente desenvolver o nosso pressentimento para a gente perceber, por exemplo, um ambiente que às vezes a gente entra, que seja um ambiente um pouco mais grosseiro, de uma vibração mais densa, através desta sensibilidade, que não me refiro especificamente somente à sensibilidade mediúnica, que tem uma importância muito grande, mas a sensibilidade espiritual, você consiga perceber que naquele ambiente existe uma vibração um pouco mais densa, da mesma forma que você entra em um ambiente mais sutil, que dentro desse mesmo ambiente exista também uma vibração muito mais elevada, uma vibração muito mais voltada para a questão do amor. Por quê? Porque, observe, meus irmãos, o conhecimento é o mesmo. O que muda é a forma que a gente vai utilizar esse conhecimento. Ou você utiliza o conhecimento para poder esclarecer, para libertar, para levar a luz, ou você utiliza o mesmo conhecimento para escravizar, para poder levar as trevas. Então, a responsabilidade e o livre-arbítrio é nosso. Agora, efetivamente, as nossas escolhas podem nos trazer consequências, podem nos trazer sofrimentos, mas tudo isso exatamente faz parte de um processo em função da nossa necessidade espiritual, em função do nosso processo evolutivo. E aí ele continua nos falando, né, que os sensitivos que sintam, os analfabetos, analfabetizados que leiam, e até mesmo os cegos que vejam, e os surdos que escutem a consolação do Senhor. O que é que ele está dizendo? Que a limitação é do corpo físico, não é da alma. Então, às vezes, você foi privado da visão física, da visão do corpo físico, mas você consegue, através do desenvolvimento do seu centro de força, do seu chakra, por exemplo, frontal, tá certo? Você desenvolveu o quê? A sua terceira visão. Você não consegue enxergar efetivamente o mundo físico, por quê? Porque existe um problema de visão, mas você consegue enxergar o mundo espiritual. Você, às vezes, não consegue ouvir, mas você consegue, na condição de alma, você perceber aquilo que está sendo passado. Então, quando ele se refere que os surdos que escutem, é nesse aspecto, porque muitas vezes você não tem um problema na parte auditiva, mas você é um surdo. Por quê? Porque você não quer enxergar, você não quer entender, você não quer compreender, você não quer aceitar essas verdades. Então, a questão da consolação prometida pelo Senhor independe da nossa condição física, independe da nossa condição material. O que a gente precisa é exatamente se colocar na condição de alma encarnada, que está passando por um processo de crescimento e por um processo evolutivo. E aí ele continua, né? Também seria necessário evitar as grandes peregrinações a Galiléia ou a Jerusalém,
à Ásia ou a qualquer outra região inacessível aos pobres, nas suas duras provações. Todo esse processo evolutivo que nós estamos passando aqui no planeta Terra faz com que a gente possa chegar com esse conhecimento em regiões mais remotas. Na época do Mestre Emanuel, ele e os seus discípulos tinham que fazer longas caminhadas para poder levar, digamos, esse conhecimento, na época, através das parábolas, né? Porque nem todos estavam em condição de entender. Então, o Mestre Jesus ele usava muito esse critério. Mas observe, ele se deslocar de um ambiente a outro levava muito tempo. Então, hoje nós temos com essa própria live que está acontecendo aqui agora, depois que for colocada lá no YouTube, qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta, em qualquer parte, em qualquer país, ele vai ter a condição de efetivamente ter o acesso a essa mensagem, ter o acesso a esse conhecimento, ter o acesso a essas informações, independente do ambiente que ele esteja. Precisa apenas de quê? Precisa apenas ter a possibilidade de se conectar através de uma rede de internet, por exemplo. Então, isso que está trazendo, o que Pedro Rocha nos fala, né? Que hoje não é mais necessário a gente estar, digamos assim, em lugares distantes para poder você levar esse conhecimento e levar essas informações. E aí ele faz ainda uma outra observação. Qual ser humano seria capaz de arquitetar outro ou contestar a sublime perfectibilidade deste plano? Quem é que tem condição de ir de encontro a esse conhecimento? Quem é que tem condição de jogar por terra todo esse plano? Observe, quando ele se refere à questão, um plano perfeito, um plano divino, um plano espiritual, um plano sublime. Então, quando ele nos questiona isso, é que nós não temos essa capacidade, nós não temos essa possibilidade, independente do conhecimento que nós detemos. E aí ele continua, né? Ele faz uma outra questão extremamente interessante quando ele se refere à questão da vaidade, né? Talvez critique, a ignorância talvez discorde, mas todo aquele que só procura o alimento físico verá que ele em breve se tornará amargo e intragável, porque após certa evolução, nem só de pão o ser humano poderá viver. Primeiro, em relação à questão da vaidade, o próprio Pedro Rocha nos fala que a maior deformidade da alma humana é a vaidade, que vai ser o último defeito que vai nos deixar. Então, é um processo que vai nos acompanhar durante todo o nosso processo evolutivo. A vaidade realmente deforma a alma humana. E aí ele nos fala sobre a questão da ignorância, né? Mas observe que ele também nos alerta que nem só do alimento físico a gente pode viver, porque vai vir chegar um dia que você vai ter acesso a esse alimento. Porém, isso não vai suprir as suas necessidades. Isso não vai efetivamente matar sua fome. Pode até matar a fome física, a fome material, mas a fome do conhecimento, isso não vai, digamos, saciar essa necessidade que nós temos. Então, isso é um alerta que realmente Pedra Rocha nos fala quando ele se refere à questão aí de que a gente precisa entender que as coisas materiais são importantes e têm a sua importância, mas não é o mais importante. A gente precisa conciliar o mundo material, as necessidades materiais, com as necessidades espirituais, que são realmente as necessidades reais e as necessidades que vai fazer com que a alma possa passar pelo seu processo de aprendizado. Então, só mais uma outra coisa extremamente interessante, Pedro Rocha nos fala, né, na mensagem 29, que os obreiros da vida eterna estão se manifestando por toda parte através da mediunidade. E a revelação da verdade é a maior consolação enviada por Deus. Então, só para poder a gente, mais uma vez, a gente fazer uma pequena ênfase em relação à questão da mediunidade, é através desse processo mediúnico que nós temos a possibilidade, por exemplo, de interagir com o nosso irmão Pedra Rocha. Foi através da mediunidade que Pedra Rocha teve a possibilidade de nos trazer esses livros, esse seu livro, com essas mensagens. Foi através da mediunidade que o mestre Shebna teve a possibilidade de transmitir todo esse conhecimento que serviu de base para montar esse trabalho que está sendo desenvolvido, tanto na parte interna, na parte esotérica do Círculo Branco, como na parte exotérica. E aí eu vou trazer mais alguns minutinhos, Ernesto, eu vou trazer só pequenas informações, pequenos trechos, né, que ele se refere à questão da doutrina, né, a doutrina kardecista, a doutrina que foi codificada por Kardec. Na mensagem 61 tem um trecho extremamente interessante que ele diz: ai dos seres humanos na adversidade e nas decepções da vida material. Ai das vítimas quando atingidas pelas próximas perturbações planetárias e ai de toda a humanidade aflita e desolada se o espiritismo já não estivesse aparelhado para lhe revelar os estatutos divinos, únicos e capazes de ampará-las na dor
guiá-la na vida e beneficiá-la segundo as suas obras. Por que eu estou fazendo essa referência ao Espiritismo? Porque, na realidade, é através da doutrina kardecista, do trabalho que foi desenvolvido aí pelo nosso querido irmão Kardec, tá certo? Que a gente tem uma visão diferente de vida. É através desse trabalho voltado principalmente para a questão mediúnica que vai ter a possibilidade de levar esse trabalho. Então, a doutrina kardecista, né, quando ela foi codificada por Kardec, lá há aproximadamente 190 anos, encontrou uma série de resistências, encontrou uma série de barreiras, mas aquilo ali fazia parte de uma programação divina, fazia parte de um planejamento do Pai. Então, é através exatamente dessa terceira revelação que vai ter a possibilidade de, através dessa doutrina, fazer com que a gente tenha uma visão de vida diferenciada. Então, essa chamada, esse chamado consolador, tão prometido por Jesus, exatamente faz parte de todo esse processo. Tem uma outra mensagem que o nosso querido irmão Pedro Rocha nos fala, na mensagem 61, que ele fala e coloca uma coisa extremamente interessante, foi esse último tópico que eu trouxe para poder fechar a análise da mensagem, que ele diz assim, o plano divino de evolução cabe ao Espiritismo, e a obra do Espiritismo é uma obra de higiene íntima, para que das mentes sejam irradiadas unicamente os sentimentos nobres e benéficos. É a obra que emana de Deus, a ser imantada pelo próprio ser humano, através das vibrações forçadas pelas exigências de suas necessidades. E aí só uma referência a um irmão muito querido, né, o nosso irmão Chico Xavier, que, conforme havia sido comentado, fez um trabalho nessa sua última encarnação que todos nós conhecemos, né? Um trabalho totalmente voltado para esclarecimento e para a luz. Então, o que é que Chico, na realidade, nos trouxe? Chico ajudou de todo esse processo de levar exatamente esse chamado consolador. Mas observe, meus irmãos, Chico, na realidade, o que nós conhecemos é apenas a história de Chico na sua última existência. Como também nós temos a referência aí de Kardec, como nós temos a referência do próprio mestre Emmanuel. Mas isso, na realidade, é um processo que já começou lá atrás, é um processo que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, ok? Meus irmãos, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez pela oportunidade e espero que tenha de alguma forma contribuído para que depois a gente possa refletir sobre esse chamado consolador tão prometido pelo nosso Mestre Jesus, mas que nada mais é do que o que fecha essa mensagem aqui, esse trecho dessa mensagem, né? Que nós precisamos imantar isso, essas verdades latentes em cada um de nós, que através dessas vibrações a gente tem a possibilidade de entender quais são as nossas necessidades e trabalhar sempre para o despertamento e para a luz. Meu querido irmão Ernesto, grato aí, meu irmão, acabei ultrapassando aí uns minutinhos, tá certo? Mas eu acredito que a mensagem é extremamente interessante. Muita luz, meu irmão, e Com muito certeza. grato, viu? Obrigado, meu filho. Só finalizar aqui. Muito bem, vamos então encerrar essa parte do trabalho para depois liberarmos a palavra para todos poderem discutir, perguntar algo mais a Jailson para acrescentar, embora ele fosse bastante didático, né, na análise da mensagem, mas se ficar alguma dúvida, ele estará aí presente para essa resposta. Então, vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus, expressando-lhe a nossa gratidão nessas palavras. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral desta loja, e a nossos guias e protetores da assistência que nos concederam e que continuarão conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos, se assim Deus o permitir.